Graça e paz, amados e amadas. É uma alegria muito grande chegar a este último vídeo da nossa playlist sobre o Apocalipse. Eu sou o professor Daniel Ramos e glorifico a Deus pela parceria de vocês. Se tem um pedido, não esqueçam de mim nas suas orações. O vídeo de hoje, Apocalipse capítulo 22, versos 6 ao 21, os desafios dos cidadãos da Nova Jerusalém. O céu é mais que o nosso destino, é a nossa motivação. O conhecimento que vamos morar no céu deve mudar nossa vida aqui agora. A visão da cidade celestial motivou os patriarcas na forma deles andarem com Deus e o servirem. Hebreus capítulo 11, verso 10 e também o 13 ao 16. A garantia do céu deve nos levar não ao descuido espiritual, mas a uma vida plena e abundante aqui e agora. Este texto tem alguns desafios para os habitantes da Nova Jerusalém e nós vamos partilhar estes desafios no vídeo de hoje. Primeiro, os habitantes da Nova Jerusalém devem guardar a palavra do seu Senhor. Versículo 6 ao 11, 18 e 19. A revelação do Apocalipse é absolutamente confiável. João trata aqui da indisputável confiabilidade do livro de Apocalipse. Esse livro não é um Apocalipse de João, mas, na verdade, Apocalipse de Jesus a João. É revelação a partir do céu. É palavra de Deus, por isso, absolutamente fiel e verdadeira. Apocalipse é um livro verdadeiramente de origem divina. O mesmo Deus que revelou sua palavra aos seus santos profetas, também revelou-se a mensagem do Apocalipse a João, através do seu anjo. É o que vemos no versículo 6. Deus está autenticando o Apocalipse como um livro absolutamente inspirado, canônico. A observância da revelação do Apocalipse produz bem-aventurança. É a parte B do verso 7. Em primeiro lugar, guardar significa aceitar o conteúdo como legítimo, não mudar, não acrescentar, nem subtrair nada do seu conteúdo. Deuteronômio 4, verso 2, Provérbios 30, 5 a 6. Isto é, valorizar a integridade do texto. Em segundo lugar, guardar significa obedecer, praticar, observar. Isto é, valorizar a importância do texto. As profecias do Apocalipse não foram escritas para satisfazerem a curiosidade intelectual quanto ao futuro. Foram escritas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus. A profecia não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar um povo santo para o fim. Caríssimos e caríssimas, a mensagem do Apocalipse vem de Deus. É sobre Jesus, por meio do anjo a João para a igreja. Versos 8 e 9. Deus é a fonte revelatória do livro. O verso 6 nos informa que o Senhor é quem enviou o seu anjo para mostrar a João as coisas que em breve vão acontecer. B. Jesus é o conteúdo da mensagem do livro. O livro trata da revelação de Jesus Cristo, sua glória, sua mensagem, sua noiva, sua vitória. C. O anjo foi o instrumento que Deus usou para mostrar a João o conteúdo do livro. O anjo não é a fonte da revelação, mas apenas seu instrumento. D. João foi a testemunha ocular e o recipiente da revelação.
Desculpe, deixa eu consertar essa palavra, né? E o recipiente da revelação. Ele ouviu e viu. Essas coisas foram tão esmagadoras que ele caiu como morto aos pés de Cristo e agora se prostra diante do agente. Cristo levantou e o anjo rejeitou sua adoração. Como vocês sabem, anjo não recebe adoração. A igreja foi a destinatária do livro. A mensagem foi enviada às 7 igrejas da Ásia, bem como a todas as igrejas em todos os lugares e em todos os tempos. A mensagem do Apocalipse não deve ser selada, mas deve ser proclamada. Verso 10. Daniel foi ordenado a selar o livro até o tempo do fim, enquanto João foi ordenado a não selar as palavras da profecia deste livro. O fim chegou em Cristo. Desde a primeira vinda de Cristo, o tempo do fim se iniciou. A mensagem da vitória de Cristo e da sua igreja precisa ser publicada, anunciada, pregada a todo o povo. A mensagem do Apocalipse precisa ser mantida na íntegra. Versos 18 e 19. Letra A. O liberalismo tenta tirar algo da Escritura. Nenhum homem tem autoridade para retirar nada da palavra de Deus. Os liberais se levantam para dizer que os milagres não existiram, que o registro da criação foi apenas um mito. Eles se levantam para dizer que muita coisa que está na Bíblia é interpolação. Não podemos negar a origem divina das Escrituras. Não podemos negar o caráter divinamente inspirado deste livro. Letra B. O misticismo tenta acrescentar algo à Escritura. Por favor, não confunda misticismo com místico. Místico na teologia é espiritualidade. Já o misticismo tenta acrescentar algo novo à revelação. Paulo diz ainda que venha um anjo do céu para pregar outro evangelho, este deve ser rejeitado. Avancemos um pouco mais. Segundo tópico, ou segundo desafio. Os habitantes da Nova Jerusalém devem estar preparados para o julgamento do Senhor. Versos 12 ao 15. Jesus virá como aquele que julga retamente. É a perspectiva do verso 12. Ele vem julgar, ele tem o galardão, ele vem retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus é o juiz que se assentará no trono. Ele vai julgar-nos segundo as nossas obras. Mateus 25, 31 ao 46. O critério do galardão ou do grau de condenação são as obras. Jesus é o justo juiz que tem credencial para julgar retamente. É o que nos apresenta o verso 13. Ele está no começo, ele está no fim, ele conhece tudo, ele é o Pai da eternidade, a origem e a consumação de todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ninguém poderá escapar daquele dia, ninguém poderá fugir. Ninguém poderá subornar os seus juízos. Os homens ímpios vão se desesperar, porque nele não há nem sombra de corrupção. Apocalipse 6, 16 ao 17. O critério para a salvação não são as obras, mas a obra vicária de Cristo na cruz. É o verso 14. Os santos não são justos por causa das suas boas obras, mas por causa do sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. Os habitantes da Nova Jerusalém entrarão na cidade pelas portas, não por causa das suas obras, mas por causa única do sangue bendito do Cordeiro de Deus.
Apocalipse 22, 14. Não são nossas boas obras que nos levarão ao céu, mas nós é que levemos, ou nós é que levaremos essas nossas boas obras para o céu. Apocalipse 14, 13, uma vez que essas obras estarão em nossas mãos, e não nós nas mãos das obras. Os lavados do sangue do Cordeiro venceram o maligno. Apocalipse 12, 11. Comem do fruto da árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro ficarão fora da cidade santa. É a perspectiva do verso 15. E este verso contrasta o destino dos perversos com o destino dos salvos. Os remidos entram na cidade pelas portas. Já os perversos são deixados fora da cidade. A cidade onde está o trono de Deus. Deus é o santuário dessa cidade. O Cordeiro será a lâmpada dessa cidade. É a cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. É cidade de muros de jaspes reluzentes, de praças de ouro. É a morada de Deus. Aqueles que não foram lavados ficarão não apenas fora da cidade, mas serão lançados no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, verso 15. Os pecados aqui mencionados são pecados de impiedade. O que é isso? Relacionamento com Deus, que nós poderíamos deduzir como feitiçaria e idolatria, a questão do não relacionamento com Deus. E perversão, relacionamento com os homens, cães, impuros, assassinos, mentirosos. Esses pecados já foram mencionados em Apocalipse 21, verso 8 e 27. Depois do juízo é impossível, queridos e queridas, mudar o destino das pessoas. Acabou. É o que vai nos dizer o verso 11. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 1 e 2, a obra da criação foi concluída. Em João, capítulo 19, verso 30, a obra da redenção foi consumada. Em Apocalipse 21, 6, a consumação de todas as coisas é declarada. Agora, o destino final das pessoas é selado. Apocalipse 22, 11. A primeira e a terceira sentença no verso 11 fala dos feitos de alguém, enquanto a segunda e a quarta fala dos caráter da pessoa. Só há dois grupos na humanidade, os que fazem a justiça e os que são imundos. Os que praticam justiça e são santos. É complicado. Você entendeu o que eu falei? Só há dois grupos de pessoas na humanidade. Os que fazem injustiça e são imundos, e os que praticam a justiça e são santos. Não existe aqui nenhuma solicitação geral para que continue pecando. Essas palavras do texto dizem que o destino das pessoas do juízo não poderá ser alterado. O que for, será para sempre. Não haverá mais arrependimento, nem mesmo apostasia. O julgamento é o fim e anuncia o estado final de justiça e injustiça permanentes. Haverá uma hora que será tarde demais para o arrependimento. A palavra de Deus está dizendo que as pessoas que se recusam a ouvir e a obedecer continuarão em seu estado de rebeldia eternamente, enquanto aqueles que receberam vida nova em Cristo terão esta vida eternamente. Deus vai entregar às pessoas o seu próprio estado. Terceiro desafio: os habitantes da Nova Jerusalém devem guardar ansiosamente a vinda do seu Senhor. Nós vamos trabalhar neste tópico, especificamente os versos 7, 12, 16, 17, 20. 5 versículos do capítulo 22. O Senhor da glória é identificado, versos 13 e 16. Jesus é o começo e o fim, verso 13. Ele é Deus da eternidade à eternidade.
Tudo vem dele e vai para ele. Jesus é o ascendente e o descendente de Davi. Verso 16. Ele é a raiz e também a geração de Deus. Ele é o filho e também senhor de Davi. Ele abarca toda a história. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Verso 16. Ele anuncia o alvorecer da eternidade, anunciando que esta vida é apenas um prelúdio da vida real do mundo por vir. Jesus é o Salvador, divino, humano. Humano, divino. O Senhor da Glória promete vir buscar a sua noiva sem demora. Versos 7, 12, 20. Jesus, como noivo da igreja, já presumiu seu compromisso de amor com ela. Assumindo isso, ele já pagou o dote na cruz. Agora a noiva deve esperar, se ataviar. Em breve ele virá ao som de trombetas para buscar a sua noiva. Ele virá em breve, mas se ele prometeu voltar em breve, porque já tem 2000 anos e ele ainda não voltou? Porque alguns julgam a sua vinda demorada? Segundo Pedro 3,9. Pedro responde por quê? Deus deseja dar ao homem oportunidade de arrepender-se para que salvo. Livro de Apocalipse é o outdoor de Deus, anunciando que Jesus vai voltar em breve. A promessa da vida de Jesus e a promessa da vinda de Jesus, sem demora, mostra como a comunidade cristã deve viver sempre na expectativa da vida e da vinda iminente do Senhor. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Vai dizer Mateus 24:36. Cada geração deve estar desperta, como se a vinda do Senhor estivesse às portas. Mateus 24:42 ao 44. Caríssimos e caríssimas, a noiva do Cordeiro deve clamar ansiosamente para que o seu noivo venha. Verso 17. O grande anseio de uma noiva não é ter uma casa, não. O grande anseio de uma noiva é ter um esposo. Seu coração não está nas coisas, mas no seu amado. Ela anseia não apenas pelo paraíso, mas pelo amado de sua alma. O clamor da noiva é: vem. Ela sempre ora: Maranata, ora vem Senhor Jesus. 1 Coríntios 16:22. A oração da igreja é: Senhor Jesus, leva a bom termo o teu plano na história com vistas à sua vinda. Esta é uma oração fervorosa da igreja inspirada pelo Espírito Santo. A igreja clama pela vinda de Cristo. O anseio da igreja é pela chegada do seu noivo para entrar no lar eterno. A última palavra da igreja na Escritura é: vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. A noiva do Cordeiro clama insistentemente para os sedentos virem a Jesus. Vamos trabalhar a parte B desse maravilhoso versículo 17. A igreja não apenas aguarda o noivo, mas ela clama aos sedentos para obedecerem o seu amado. Ela chama a estes sedentos que conheça o amado. A igreja proclama que Jesus satisfaz. Ele tem a água da vida. O mundo não satisfaz. Só Jesus pode dissedentar a nossa sede. Só nele há vida eterna. A igreja proclama um evangelho de graça, não de obras, nem mesmo de mérito. Na salvação não há uma perspectiva merocrática ou de meritocracia, mas de graça, gratuito. Uma igreja que anela pela volta de Jesus é uma igreja comprometida com o evangelismo. E quando eu estou falando aqui de evangelismo, eu incluo o local e o internacional. Ou seja, esta é a Missio Dei, missão de Deus.
Concluímos então este vídeo. A última promessa da Escritura diz: certamente venho sem demora. E a última oração? Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Após essa fervorosa oração de anseio pela segunda vinda de Cristo, segue a benção. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Apocalipse 22, 1. Muito obrigado por estar conosco aqui nesta série de vídeos. Encerramos aqui. Oremos para que o Senhor nos capacite para uma próxima empreitada. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nós todos. Obrigado.